Você está pronto para a palavra, irmão? Amém? Seu coração está como terra fértil, pronto para receber a boa semente que é a palavra de Deus? Glória a Jesus por isso. O tema da mensagem de hoje é: a voz do povo não é a voz de Deus. Diga isso aí para o seu irmão: a voz do povo não é a voz de Deus. Amém? Como ser guiado pelo Espírito Santo num mundo complicado, cada vez mais complexo, de relações complexas. É muito importante que nós, como povo de Deus, tenhamos clareza de mente sobre o propósito de Deus e a vontade de Deus para cada um de nós. E não só isso, é muito importante que nós, como povo de Deus, saibamos ser guiados, conduzidos pelo Espírito Santo até o lugar desse propósito, o lugar dessa vontade. Porque só o Espírito Santo pode nos guiar até o propósito de Deus. Só o Espírito Santo pode nos guiar à vontade de Deus. Você entende isso, meu irmão? Então é muito importante nós abrirmos a nossa mente e o nosso coração para o sentido do ministério do Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós não entendemos o ministério do Espírito Santo e não estamos abertos à atividade desse ministério em nós somos guiados por muitas vozes, nós somos guiados por muitos desejos, nós somos guiados por muitas filosofias, somos guiados por muitas ideias, somos guiados por muitas intenções que não necessariamente, ou melhor dizendo, na maioria das vezes, não representam aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus deseja para nós. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus tem uma vontade para você, meu irmão. Deus tem uma vontade sobre você. E essa vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a única maneira de desfrutarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é renovando a nossa mente e compreendendo o ministério do Espírito Santo que nos guia até esse lugar de plenitude, de completude no Senhor. Então abra sua Bíblia comigo em João capítulo 16. Luciana, seja bem-vinda, é bom te ver aqui. Ó, Luciana é visitante também, ó. Levanta aí. Levanta a mão, Luciana, o pessoal te ver. Vamos lá. Irmãs queridas, deem um abraço apertado na Luciana. Vamos lá, gente, se levantem aí. Cadê as irmãs? Para dar boas-vindas à Luciana. Isso. Ela não levantou a mão quando eu chamei os visitantes, mas eu vi ela daqui, eu achei ela aqui. Seja bem-vinda, Luciana. Deus te abençoe. Glória a Deus. Evangelho de João capítulo 16, versículo 13, diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. O próprio Jesus, dando o testemunho do Espírito Santo, disse que ele seria o responsável por nos guiar a toda verdade. É por isso que você não pode ser guiado pela voz do povo, porque a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz do Espírito Santo. É por isso que você não pode ser guiado pelas suas próprias ideias, pelas suas próprias intenções. Você não pode ser guiado pelas filosofias vãs desse mundo, porque elas não vão te levar a toda a verdade. Só quem pode te levar a toda a verdade é o Espírito de Deus, porque ele há de nos conduzir, de nos guiar a toda a verdade, segundo disse Jesus. É por isso que eu disse e repito, é fundamental entendermos o ministério do Espírito Santo. A Bíblia fala muitas coisas sobre o ministério do Espírito Santo. E uma delas, e no que eu quero me concentrar nessa noite, é que o Espírito Santo é o nosso guia. É o nosso guia. E nós precisamos compreender isso para interagir corretamente com o Espírito Santo, enquanto ele nos guia à vontade de Deus. Isso eu quero, de maneira bastante prática, de maneira bastante objetiva, falar com você sobre 3 maneiras através das quais o Espírito Santo nos guia. Bom, se o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade,
se o Espírito Santo vai nos conduzir à vontade de Deus, se o Espírito Santo vai nos conduzir ao propósito de Deus para nós, nós precisamos entender como Ele o fará. E a primeira maneira através da qual o Espírito Santo guia os filhos de Deus a toda a verdade, guia os filhos de Deus à vontade, ao propósito perfeito de Deus para eles, é por meio da palavra, por meio da Bíblia. A palavra de Deus diz, no Salmo capítulo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. Porque Deus nos deu a sua palavra. Deus nos deu a sua palavra porque Ele sabia que exatamente hoje e agora nós teríamos muitas vezes de atravessar por caminhos escuros. Nós teríamos muitas vezes de atravessar de fazer jornadas escuras. E atravessar caminhos escuros, fazer jornadas escuras tem a ver com indecisões, tem a ver com pontos de inflexão, tem a ver com dúvidas muitas vezes. Isso acontece comigo e eu tenho certeza que acontece com você também. Para não ser exagerado, dizer que acontece o tempo todo, acontece muitas vezes, sim ou não, irmãos? Quantas vezes você está em situações em que você não sabe o que dizer, em que você não sabe o que fazer, em que você não sabe para onde ir? Quantas vezes? Não são poucas, não é? Muitas vezes nós nos encontramos em momentos como esse, em que nós precisamos de direção, em que nós precisamos de clareza de mente para saber o que fazer, para onde ir, o que falar, de onde sair, não é? O que não fazer. E é exatamente nessa hora que nós precisamos acionar o nosso guia. É exatamente nessa hora que nós precisamos acessar a sabedoria do nosso guia. Todos os que nasceram de novo pela fé em Cristo Jesus se tornaram habitação permanente do Espírito Santo. Esse é o selo do nosso novo nascimento, o selo de Deus que garante o cumprimento da sua promessa, de que Ele um dia virá buscar os que são seus. O Espírito Santo. Se você é crente em Cristo Jesus, nasceu de novo pela fé no Evangelho de Cristo Jesus, você tem o Espírito Santo aí dentro de você. E o Espírito Santo é quem guia você a toda a verdade. O Espírito Santo é quem conduz, quem dirige você na direção da vontade e do propósito perfeito de Deus para a sua vida. E você precisa entender que o primeiro modo através do qual o Espírito Santo nos guia é através da sua palavra. Então não há, irmãos, não há como garantir clareza de mente. Não há como garantir segurança na jornada sem a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus. E eu não vou pedir desculpa por ser repetitivo, porque domingo sim, outro também eu falo que você precisa amar, valorizar, que você precisa se dedicar, que você precisa entrar na palavra de Deus, que você precisa tomar a palavra de Deus como a revelação do próprio Deus para você. Então, se você quer ser guiado pelo Espírito Santo em segurança a toda a verdade, ao lugar do propósito e da vontade perfeita de Deus para a sua vida, você precisa acender a luz da palavra sobre o seu caminho. Amém, irmão? Você precisa acender a luz da palavra sobre o seu caminho. Nós precisamos valorizar o que Deus fez por nós e o que Deus nos deu. O que de mais valioso Deus poderia ter nos dado depois da nossa redenção, da nossa salvação em Cristo, é a sua palavra. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo. O verbo é a tradução portuguesa da palavra grega logos, que significa palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Deus e a sua palavra são a mesma entidade. Quando nós abrimos a nossa Bíblia com um coração disponível, nós não estamos abrindo um livro qualquer, nós estamos abrindo a revelação de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus com corações quebrantados, com humildade intelectual, nós não estamos abrindo e lendo um livro qualquer, nós estamos abrindo a revelação, a sabedoria de Deus. Isso não é poético, irmão, isso é literal. A palavra de Deus é a lâmpada dos nossos pés e a luz para o nosso caminho. Não poucas vezes eu tenho a oportunidade de conversar com muitos crentes que lidam com dificuldades, desafios,
Porque não sabem o que fazer, porque não sabem para onde ir, porque não sabem o que dizer, porque não sabem como se mover, porque não sabem qual é a vontade de Deus para a sua vida, e até aí tudo bem. Todos nós passamos por momentos assim. Eu já passei por muitos momentos assim, em que eu me sinto perdido, sem saber o que fazer ou para onde ir. Mas o que vem depois é o que vai fazer toda a diferença. O que vem depois é o que vai determinar o seu sucesso ou o seu insucesso nessa tentativa de encontrar o propósito e a vontade perfeita de Deus para você. Por quê? Porque quando muitos de nós chegamos nesse lugar, nós consultamos o amigo, consultamos a amiga, consultamos o parente, consultamos o papagaio, o cachorro, consultamos os pregadores da internet, consultamos muitas coisas. Vamos a círculos de oração, fazemos campanhas de oração e buscamos lá e procuramos por aqueles profetas, entre muitas aspas, que revelam a vida de todo mundo, porque a gente precisa encontrar uma saída, a gente precisa de respostas. A última coisa que nos passa pela cabeça fazer é abrir a Bíblia. Quando, na verdade, abrir a Bíblia deveria ser suficiente. Quando, na verdade, ao abrir a Bíblia com humildade intelectual e um coração sincero, honesto, quebrantado diante do Senhor, deveria ser o único meio de obter todas as respostas que precisamos. E não raras vezes, todas as tentativas de encontrar respostas, todas as tentativas de achar saídas à parte da palavra de Deus são frustradas, dão errado. Sim ou não, irmão? Então, se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, você precisa acender a palavra de Deus sobre a sua vida. Melhor dizendo, você precisa acender a luz da palavra de Deus sobre o seu caminho. Amém, irmão? A Bíblia, ela é um livro de princípios, ela é um livro de leis espirituais, um livro de valores espirituais. Muitas vezes você não vai encontrar na Bíblia versículos que falem literalmente, exatamente aquilo que você quer ouvir, mas certamente você vai encontrar princípios, valores, direção, certamente você vai encontrar um norte que vai te ajudar a entender o caminho que você precisa seguir, que vai te ajudar a entender a resposta que Deus está te dando para aquele desafio, para aquele problema, para aquela luta. Por isso é que muitas vezes a roleta russa não funciona, não é? Já aconteceu? Se eu quero uma resposta, aí você folheia a Bíblia assim, sem olhar, e mete o dedo. Aí quando você vai olhar o versículo, tem nada a ver com o que você está orando, tem nada a ver com o que você está pedindo, já aconteceu contigo. Aí você fala assim, não, Senhor, é sério, pô, não estou brincando não. Aí você vai na roleta russa de novo. De novo, nada a ver. Às vezes funciona. Pode acontecer de funcionar assim, num golpe de sorte. Brincando. Às vezes Deus faz isso, irmão. Deus às vezes usa a roleta russa para nos abençoar. Mas esse não é o padrão de Deus. Não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que você conheça as Escrituras. O padrão de Deus é que você conheça a Bíblia. O padrão de Deus é que você saiba abrir a Bíblia e ler a Bíblia e entender a palavra de Deus. Que você saiba acionar esse interruptor que acende a luz do Senhor sobre o seu caminho, para que toda a escuridão seja dissipada e você possa ver as pedras no caminho, você possa ver os buracos no caminho, você possa ver por que e você possa ver por onde ir e por onde não ir. Amém, meu irmão? Você está entendendo isso aqui? Não dá, meu irmão. Pleno século 21, ano de 2024, não dá para o crente se manter de pé sem a Bíblia. E não se engane, irmão. Assistir pregação de YouTube não é o mesmo que ler a Bíblia. Não se engane. Eu não leio a Bíblia, mas toda semana eu estou lá vendo. Sabe Deus o que você está vendo, sabe Deus qual pregador que você está ouvindo. Às vezes você está ouvindo um pregador A e no dia seguinte você ouve um pregador B que desdiz tudo que o pregador A disse e aí você não sabe mais em quem acredita. E na quarta-feira você ouve um pregador C que pega o que os dois disse, faz uma salada e diz uma coisa diferente. E que você continua perdido, você continua sem saber para onde ir, você continua sem saber o que fazer. Então, em nome de Jesus, irmão, valorize o que Deus te deu, valorize o que Deus fez por você e o que Deus te deu. Deus te deu um guia, Deus te deu a palavra de Deus, Deus te deu a sua palavra, Deus te deu a Bíblia. Leia a Bíblia, aprenda a ler a Bíblia. Amém, irmão? Amém, querido? E eu não estou falando aqui de ser teólogo, não estou falando aqui de ser um expert em assuntos bíblicos, teológicos, não. Estou falando apenas de você nutrir o seu espírito
com um devocional bíblico diário, se familiarizar com a palavra de Deus. Uma vez, eu conversando com um amigo, ele disse que levou o carro dele numa oficina para resolver um problema na suspensão, e ele levou o carro dele nessas auto centers, assim, que você pede para o cara trocar um parafuso da roda, e ele diz que você tem que trocar as 4 suspensões do carro. Já aconteceu com alguém? Já aconteceu, irmão? Né? Aí falou, isso aqui está ruim, isso aqui está ruim, isso aqui está ruim, isso aqui está ruim, isso aqui. Não, mas eu só quero o parafuso da roda. Não, cara, mas você tem que trocar tudo. E aí os caras vão tirando, você... E aí esse amigo levou o carro lá e falou assim, cara, eu quero que você troque isso aqui. Eu quero, não, mas tá ruim, tá tudo bem, eu sei que tá ruim, eu quero que você troque só isso aqui. E aí os caras foram lá e trocaram algumas coisas que ele não pediu para trocar. E no final apresentaram a nota para ele e queriam que ele pagasse um serviço que ele não tinha solicitado. Eu falei assim, não, isso aqui eu não pedi isso aqui, não, mas estava ruim. Irmão, eu não pedi isso aqui, eu não vou pagar isso aqui. Aí fizeram lá uma fumaça, meio que tentando ludibriar ele para ele pagar o que ele não deveria pagar. E ele falou assim, você tem o código do consumidor aí? Aí o cara no balcão falou assim, não, tem. Já ficou meio nervoso. Não, tem. Aí ele falou assim, me dá o código do consumidor aí. Eu sei a página que eu vou abrir. Tu sabe a página que tu vai abrir? Eu falei, não, senhor, pode deixar que a gente vai tirar lá o que o senhor queria e tal. A gente vai fazer só o serviço que o senhor pediu. Se ele estava blefando, eu não sei, até hoje. Mas ele disse, eu sei a página que eu vou abrir, para reivindicar meu direito aqui. Eu achei aquilo engraçado. E ao mesmo tempo, percebi que é exatamente isso que deveria acontecer conosco, quando o diabo tenta nos enganar, quando a nossa alma tenta nos enganar, quando as pessoas à nossa volta tentam nos convencer de que algo é de Deus, quando nós não sabemos se é mesmo. Você tem uma Bíblia aí? Eu sei onde eu vou abrir, para descobrir essa resposta agora, eu sei onde eu vou abrir. Mas muitos de nós não sabemos, não fazemos ideia. Sabe, irmãos, nós precisamos, infelizmente, eu já disse isso aqui algumas vezes, não se pode dizer que é uma coisa muito boa a constatação do IBGE e dos institutos de pesquisa que estão apontando que até 2032 nós seremos 51% de evangélicos no Brasil. Talvez não seja uma coisa muito boa, talvez não seja uma coisa a se celebrar. Por quê? Porque desses 51% que se dizem, que se consideram evangélicos, uma minoria ínfima, uma minoria ínfima é evangélica mesmo, de verdade. Quando queria se referir a alguém que se dizia católico, mas que não frequentava a missa, se dizia que essa pessoa era um católico não praticante. Você já ouviu isso? Infelizmente, hoje, irmão, nós temos muitos evangélicos não praticantes. Pior, temos evangélicos não praticantes que frequentam o culto. Antigamente, os católicos não praticantes nem iam à missa domingo, mas diziam que era católico. Os crentes, os evangélicos não praticantes, vêm ao culto domingo. Mas não oram durante a semana, não lê a Bíblia durante a semana, não sabe onde abrir, não sabe onde fica Gênesis, onde fica Apocalipse, onde fica Oséias, onde fica Miqueias, não sabe, nunca leram Provérbios, conhece só o Salmo 91, porque a Bíblia fica aberta lá na estante. Entende, irmão? Não dá para prosperar desse jeito. Não dá para andar, não dá para fazer, para trilhar a jornada cristã desse jeito. Por quê? Porque se nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo, nós precisamos entender que a primeira maneira que ele vai usar, o primeiro modo que ele vai usar para fazer isso é através da palavra, através da Bíblia. Quantas vezes já aconteceu com você, por exemplo, você via o culto, precisando de uma resposta, e um versículo que o pastor lê, ou então a mensagem que o pastor prega a partir de um versículo, é a resposta que você precisava. Já aconteceu com você? A palavra, irmão. A palavra de Deus. A palavra de Deus tem toda a resposta que nós precisamos. Você precisa confiar nisso, você precisa crer nisso. Amém, querido? Então, em nome de Jesus, manuseie a sua Bíblia. Se você se tornou adepto da Bíblia digital, e não tem problema, manuseie a sua Bíblia. Mas leia a Bíblia, querido. Leia a Bíblia. Em nome de Jesus. Porque lá está toda a resposta, o recurso, a revelação que nós precisamos para trilhar a jornada cristã com segurança. Com segurança. Amém? Amém, igreja? Diga para o mundo do seu lado aí, leia mais sua Bíblia. Leia mais sua Bíblia. Leia mais sua Bíblia. Eu estava falando ontem com um dos nossos irmãos
que veio ao nosso café com os novos convertidos, que o que gera o genuíno amor entre um casal casado é o conhecimento. Certo? É o conhecimento. Por quê? Porque enquanto se é namorado, noivo, se conhece o parceiro, a parceira, até um determinado nível de intimidade. Por quê? Porque o casamento é a introdução ao nível máximo, ao nível pleno de intimidade que um casal pode desfrutar. O que significa isso? Significa que conhecer pressupõe intimidade, relacionamento, familiaridade. E todas as vezes que nós lemos, talvez você não saiba disso, mas todas as vezes que nós, ou na maioria das vezes que nós lemos a palavra conhecer no Novo Testamento, no Antigo Testamento também, essa palavra conhecer, ela é a tradução de uma palavra hebraica e grega também, que se referem ao ato sexual entre um homem e uma mulher. E, obviamente, você é inteligente para saber que eu não estou falando com isso que você deve ter com Deus algum tipo de relação que seja semelhante a um ato sexual. Mas você precisa entender que o ato sexual entre um homem e uma mulher revelam um nível de intimidade que não se tem de outra forma. Amém? Amém? Então, conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo, é conhecê-lo num nível de intimidade que não se pode conhecer de qualquer forma. E como se desenvolve o amor? Irmãos, como eu disse, o amor se desenvolve na base do conhecimento. Então, eu me interessei pela Érica, e a Érica se interessou por mim, e nós nos conhecemos desde a adolescência, desde a infância ali, saída para a adolescência, e nos conhecemos num certo nível porque éramos amigos. Depois que nos interessamos um pelo outro, começamos a namorar, nos conhecemos num nível um pouco mais avançado. E depois que nos tornamos noivos, num nível ainda mais avançado. E depois que nos casamos, num nível pleno, num nível máximo. Eu realmente conheci a minha esposa, no sentido literal da palavra conhecer, como ela é posta na Bíblia. Porque eu coabitei com ela. E há 20 anos nós estamos conhecendo um ao outro e nos apaixonando um pelo outro. Por quê? Porque o amor o amor é o resultado de conhecer. Então, o que isso tem a ver com a aplicação o que isso tem a ver com a aplicação que eu quero dar a essa mensagem? Tem a ver, irmão, com o fato de que muitas pessoas, muitos crentes, sabem muitas coisas sobre Jesus, mas não necessariamente o conhecem. Se eu ouço vários pregadores de internet, se eu ouço mensagens para cima e para baixo, eu estou sabendo algumas coisas sobre Jesus aí. Mas para conhecer a Jesus de verdade, eu preciso entrar nesse relacionamento pessoal, particular com Ele. Ninguém está me dizendo nada sobre Ele. Eu estou conhecendo Ele pessoalmente. E a gente faz isso, antes de tudo, por meio da palavra. Certo? Então, por que a gente tem muitos cristãos que enfraquecem no seu amor por Jesus, na sua devoção por Jesus? Por quê? Porque conhecem a Jesus muito pouco. Sabem coisas sobre Jesus. Você abre o Google hoje e você digita lá o nome de alguém famoso, vai aparecer o Wikipédia, vai aparecer algum outro site lá que vai te dar um montão de informação sobre essa pessoa, sim ou não? Não é? Mas você conhece essa pessoa? Conhece? Não, claro que não. Isso pode acontecer com os crentes. Né? Há crentes que sabem coisas sobre Jesus, mas não conhecem Jesus. Por quê? Porque não estão entrando nele, não estão se deixando tocar por ele. Como é que se faz isso? Antes de tudo, por meio da palavra, irmão. Por quê? Porque no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Deus está revelado nessa Bíblia que você carrega aí, irmão. Jesus está revelado nessa Bíblia que você carrega aí. E até que você abra essa Bíblia e se relacione com ela pessoalmente, particularmente, com o coração quebrantado, humildemente, você não vai conhecer Jesus. E não é suficiente para a sua jornada cristã que você se alimente apenas daquilo que eu sirvo à mesa aos domingos. Você precisa ir à mesa do Senhor sozinho,
todos os dias e se alimentar daquilo que Ele tem para você. Jesus disse, eu sou o pão vivo, Jesus disse quando foi tentado pelo diabo no deserto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Outras versões dizem toda palavra que procede. Olha só, presta atenção, Jesus não está dizendo que o homem é alimentado a partir daquilo que procedeu da palavra da boca de Deus um dia, ou que vai proceder da boca de Deus um dia, daquilo que procede. É contínuo, é constante. Por quê? Porque Deus tem uma porção para nós hoje, e Deus tem uma porção para nós amanhã, e Deus tem uma nova porção para nós na terça-feira, e na quarta-feira uma nova porção, e na quinta uma nova, e na sexta uma nova. Nós podemos e devemos nos alimentar de Deus todo santo dia. Fazemos isso por meio da sua palavra. E enquanto fazemos isso, o Espírito Santo nos dá toda a clareza de mente que precisamos, nos dá as respostas que precisamos, nos dá as revelações que precisamos. Enquanto fazemos isso, acendemos a luz dessa palavra sobre o nosso caminho e vemos todos os obstáculos no caminho, vemos todos os buracos no caminho e podemos andar em segurança e podemos ser guiados pelo Espírito Santo até o propósito e a vontade de Deus para nós. Amém, meu irmão? Então, você precisa fazer o que é preciso ser feito. Reprograme sua agenda, reprograme suas prioridades, coloque a palavra de Deus no centro da sua vida, irmão. Se você é um crente em Cristo Jesus, você precisa colocar a palavra de Deus no centro da sua vida. Amém? Amém, irmão? O centro da sua vida não é o seu trabalho, o centro da sua vida não é o seu ministério, o centro da sua vida não são suas relações pessoais, o centro da sua vida é Jesus. E Jesus está revelado na sua Bíblia, e Jesus está revelado na sua santa palavra. O centro da sua vida precisa ser a palavra de Deus, porque dela vem todo o recurso que você precisa para andar em segurança, em vitória, em todas as outras áreas da vida. Amém? Então leia a sua Bíblia, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, renove a sua mente pela palavra de Deus e seja guiado pelo Espírito Santo em segurança ao seu propósito, à sua vontade. Amém, querido? E por mais que isso pareça para você, não sei se esse é o caso, mas por mais que isso pareça para você assim um tanto quanto, sei lá, meio complicado ou talvez subjetivo, faça. Faça. E você vai ver que é mais prático e objetivo do que eu posso estar conseguindo fazer parecer. Amém? Faça. Faça. Daniel, eu não sei o que eu faço. Por onde eu começo? Ou para onde eu vou? Abra os evangelhos. Comece a ler os evangelhos. Siga daí em diante, leia Atos dos Apóstolos, leia Romanos, leia as cartas do apóstolo Paulo. Depois você terminar o Novo Testamento, volta no Velho Testamento, começa a ler o Velho Testamento. Grife todas as passagens que saltarem aos seus olhos. Faça anotações daquelas passagens que saltaram aos seus olhos e você grifou. Anote significados particulares, pessoais daquela passagem para você. Ore sobre aquilo que você está aprendendo. Ore sobre aquilo que você está lendo. E peça ao Espírito Santo que ajude você a implementar essas verdades, esses princípios, esses valores no seu dia a dia. É assim que se absorve a palavra de Deus e que se entende a direção que o Espírito Santo está nos dando por meio da palavra. Amém, irmão? Segundo meio através do qual o Espírito Santo nos guia é o nosso testemunho interior. Diga comigo, testemunho interior. Nosso testemunho interior. O que é o nosso testemunho interior, irmão? Nosso testemunho interior é um tipo de intuição espiritual. Um tipo de intuição espiritual que vem como um sinal do Espírito Santo para nós, apontando uma direção, um caminho. Todos nós temos um testemunho interior. Todos nós nascemos de novo, temos o Espírito de Deus. Temos esse testemunho interior que muitas vezes nos conduz e nos guia em segurança ao que Deus tem para nós. O Espírito Santo também usa o nosso testemunho interior, também usa esse tipo de intuição para nos guiar. Por quê? Porque nem sempre nós teremos a oportunidade de abrir a Bíblia onde nós estamos e de procurar as respostas que precisamos na Bíblia com tempo, com calma, com tranquilidade. Sim ou não? De repente você está no meio do fogo e você precisa tomar uma decisão. De repente você está no meio do fogo, você precisa escolher um caminho. De repente você está no meio do fogo, você precisa fazer alguma coisa. E você precisa então fechar os seus olhos e dizer: Espírito Santo, guia-me a toda a verdade agora. E quando você faz isso, essa intuição é acionada. E de uma maneira, como é que eu posso dizer?
Ainda que você não tenha toda a clareza, ainda que você não tenha todas as peças do tabuleiro conectadas uma a outra, do quebra-cabeça conectado a uma outra, ainda que você não tenha absolutamente todas as variáveis postas sobre um quadro branco para saber exatamente o que fazer, você sabe para onde ir, você sabe o que dizer, você sabe o que fazer, você sabe de onde sair, você sabe o que não fazer. Já aconteceu, por exemplo, com você ter de tomar uma decisão, de você ter de tomar um caminho, de você ter de fazer uma escolha, e você não ter muito tempo, ou você não ter muito recurso, ou você não ter como abrir uma Bíblia, ou você não ter como conversar com alguém, como ligar para alguém, mas no seu interior, lá dentro do seu coração, você sabe o que fazer? Cara, eu acho que é para cá que eu tenho que ir. Eu sinto que é para cá que eu tenho que ir. Não, mas, cara, eu não sei porquê, mas eu sinto que é para cá que eu tenho que ir. Já aconteceu com você? Eu não sei muito bem, mas eu sinto que é isso que eu devo fazer. Eu não sei muito bem, mas eu sinto que é para cá que eu devo... É claro que usar o testemunho interior usar o testemunho interior para nos guiar à vontade de Deus não é, digamos assim, a primeira maneira através da qual o Espírito Santo vai nos guiar. A primeira maneira e a mais importante é a palavra. Mas ele também usa o nosso testemunho interior para nos guiar, para nos ajudar a tomar decisões. E por que você deve confiar no seu testemunho interior? Porque o Espírito de Deus habita em você. Amém? Porque o Espírito que te conduz a toda a verdade está dentro de você. E é Ele quem muitas vezes vai acender esses sinais, é Ele quem muitas vezes vai levantar essas placas de sinalização, é Ele muitas vezes quem vai, de dentro de você, fazer que você perceba, ainda que sem todas as respostas, ainda que sem todas as peças no tabuleiro, ou no quebra-cabeça, melhor dizendo, você saiba o que fazer. Basta que você diga: Espírito Santo, eu não tenho muito tempo agora, eu não tenho como consultar o Senhor com toda a calma do mundo agora, mas eu preciso tomar uma decisão. Guia-me a toda a verdade agora. O que eu faço? E você vai sentir, você vai perceber, você vai saber o que fazer. Pode ser que aconteça, você toma uma decisão baseada no seu testemunho interior e não funcione, não dá certo. Não desista. Tome uma decisão novamente, e tome outra, e tome outra, e tome outra. Por quê? Porque uma hora você vai se familiarizando com o seu testemunho interior e você vai entendendo como isso funciona dentro de você, até que você vai entendendo, até que você vai percebendo com clareza como o Espírito Santo está guiando você através do seu testemunho interior. Não é porque você tomou uma decisão baseada no seu testemunho interior e não funcionou, que isso não funciona. Não. Não funcionou para você nesse momento, mas vai funcionar. Amém? O apóstolo Paulo disse que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, ou testemunha dentro de nós, através do Espírito Santo, que nós somos filhos de Deus. E assim como ele te dá esse testemunho de que você é filho de Deus, ele também te dá testemunho de qual é a vontade de Deus, qual é o caminho de Deus para que você vá com segurança até o centro da sua vontade, do seu propósito. Pode ser que amanhã você tenha uma decisão para tomar e não tenha como consultar a Bíblia com calma, mas você tem um testemunho interior. Pode ser que amanhã você não tenha como ligar para alguém, conversar com 3, 4, 5, 6 pessoas, mas você tem um testemunho interior. O Espírito Santo está dentro de você e ele aciona o alerta. Ele levanta as placas de sinalização, ele mostra o caminho. Então esteja atento ao seu testemunho interior, amém, irmão? Amém, querido? Esteja atento ao seu testemunho interior. Eu não sei muito bem o que fazer, não sei para onde ir. Ouça. Espírito de Deus, ministre o meu coração, fale comigo, para onde eu vou, o que eu faço agora. Eu não sei o que fazer agora. E aí você faz 2, 3, 4, 5 segundos de silêncio. Ouça o Espírito Santo dentro de você. Ele vai te dar um testemunho interior. Amém, querido? E a terceira maneira através da qual o Espírito Santo nos guia são os conselhos. Diga comigo, conselhos. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 19. Provérbios capítulo 19, versículos 20 e 21. Se você chegou, diga amém.
Versículo 20. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sábio. Ou acabará se tornando sábio. Irmãos, o Espírito Santo também nos guia através dos conselhos. Mas não qualquer conselho. Não qualquer conselho. O conselho de pessoas experientes na fé, maduras na fé. O conselho de pessoas com mais rodagem no Evangelho e capacidade de nos ajudar a discernir a vontade de Deus. Pessoas que já passaram por onde passamos, pessoas que já chegaram onde pretendemos chegar. Você entende o que eu estou falando? É diferente de você ter de lidar com um problema em casa e não saber o que fazer, saber como responder ao marido, à esposa, como tratar uma questão ou outra envolvendo lá os seus parentes mais próximos, e você compartilhar isso com um colega de trabalho que não compartilha a mesma fé que você, e talvez não vai saber o que te dizer, talvez não vai saber que conselho dar. É diferente você sair por aí contando as suas coisas, falando das suas mazelas para qualquer pessoa. Você precisa tomar cuidado com isso, irmão. Você precisa tomar cuidado com isso. A palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 18, sobretudo capítulo 4, versículo 18, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Eu não tenho certeza se o endereço é esse mesmo, mas é Provérbios. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, pois dele procedem as saídas da vida. A responsabilidade de guardar o seu coração é sua. Então você precisa ser inteligente e proteger as portas do seu coração, para que pessoas que não devem ter acesso a ele, não tenham acesso a ele indevidamente. Porque se você dá acesso ao seu coração a pessoas que não deveriam tê-lo, você pode acabar recebendo conselhos errados. Você pode acabar ouvindo instruções erradas. E a partir desses conselhos errados, dessas instruções erradas, você vai tomar decisões erradas. E tomando decisões erradas, você vai se afastar do propósito de Deus, da vontade de Deus, ao invés de se aproximar dele. Amém? Então, cerque-se de pessoas que possam aconselhar você. Cerque-se de pessoas que possam instruir você. Cerque-se de pessoas sábias. Cerque-se de pessoas que temem a Deus. Cerque-se de pessoas que ouvem o Espírito Santo. Cerque-se de pessoas que conhecem a palavra e que podem dar a você uma instrução clara sobre algo que talvez você não saiba agora. E te ajudem a tomar uma decisão que você não sabe tomar sozinho agora. Você está comigo aqui, irmão? Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará se tornando sábio. Só em Provérbios, irmãos, há muitos versículos como esse que falam sobre a importância de ouvirmos conselhos, a importância de nos cercarmos de bons conselheiros. Bons conselheiros. Estão espalhados por aí, estão espalhados pela igreja. Talvez você não encontre muito facilmente assim, mas estão aí. Observe com atenção, observe com calma. Mas não saia por aí abrindo o seu coração e falando das questões mais profundas, das suas questões mais profundas a quaisquer pessoas. Porque você vai acabar recebendo conselhos e instruções errados que vão te afastar do propósito de Deus, da vontade de Deus para a sua vida. Está aqui, irmão? Está comigo? Então, se você abre a palavra e acende a luz da palavra sobre o seu caminho, uau, você consegue ver com clareza o que há diante de você. Você pode não tropeçar, você pode não cair, você pode não se embaralhar. Se você ouve o seu testemunho interior e você percebe o Espírito Santo te dando direção, então você pode confiar na direção que Ele está te dando, porque Ele nos guiará a toda a verdade, como disse Jesus. Mas se porventura você não tiver na palavra as respostas que você gostaria, ou o seu testemunho não for muito claro para você, ou não for suficientemente claro para você, você tem os conselhos, você tem os homens e as mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que podem te ajudar a encontrar o seu caminho, que podem te ajudar a encontrar a sua saída. Veja que você não está desamparado, veja que você não precisa se sentir perdido, você não precisa se sentir sozinho, sem recursos, sabe?
naquele estado em que você fica aí agonizando porque eu não sei o que fazer, sabe? Agora você já sabe. Abra a Bíblia, ouça o seu testemunho interior e busque bons conselheiros. Quem já se deu bem ouvindo bons conselhos aí? É um princípio bíblico tão real, tão poderoso. Me lembro que quando eu era garoto e meu pai tentava me convencer de alguma coisa e eu era turrãozinho, né? Gostava de fazer valer a minha vontade. E meu pai sempre usava essa expressão para mim: vai na minha que tu vai se dar bem. Vai na minha que tu vai se dar bem. Irmão, todas as vezes que eu ia na do meu pai eu me dava bem. Por quê? Porque era um homem, primeiro, muito mais experiente que eu, muito mais velho, muito mais vivido do que eu. Era um pastor, um homem de Deus, conhecia a palavra, conhecia a vontade de Deus, o propósito de Deus. Terceiro, me amava, se importava de verdade comigo, porque era meu pai. Então, todas as vezes que eu ouvia o seu bom conselho, eu me dava bem. E todas as vezes que eu não ouvia o seu bom conselho, ou não ouvia o bom conselho da minha mãe, eu me dei mal. Como também já ouvi bons conselhos de bons amigos, mais experientes na fé. Como também já ouvi maus conselhos. Então, irmão, você precisa saber se cercar das pessoas certas que vão falar ao seu coração, que vão ministrar ao seu coração, segundo a vontade de Deus. Amém? Uma das coisas mais valiosas, irmãos. Aliás, eu acho que juntamente com o tempo, a coisa mais valiosa, mais preciosa que nós temos são os nossos relacionamentos. São os nossos relacionamentos. Por isso nós precisamos dar valor aos nossos relacionamentos que realmente importam. Amém? E com isso eu não estou dizendo que você deve desvalorizar aqueles relacionamentos que talvez não importem tanto, ou que você deve destratar pessoas. Não. Pelo contrário. É nosso dever como cristãos ser gentis, corteses, bondosos com todas as pessoas. Mas é nosso dever como cristãos também guardar o nosso coração da influência, da instrução, dos conselhos de quem não teme o Senhor. De quem não teme o Senhor. Obviamente há pessoas que ainda não temem o Senhor e são capazes de nos dar algum bom conselho. Eu entendo isso. Mas nós precisamos preferivelmente buscar homens e mulheres de Deus que possam ministrar e falar ao nosso coração segundo a vontade de Deus. Amém, irmão? Segundo o propósito de Deus. É por isso que eu disse e repito, a voz do povo não é a voz de Deus. Muitas vezes nós ouvimos a voz do povo, achando que estamos ouvindo a voz de Deus. Não é porque todo mundo disse que sim, é que o sim é verdadeiro. Não é porque todo mundo disse que é para a direita que você tem que ir, que é realmente para a direita que você tem que ir. Não é porque todo mundo disse que é bom, que certa coisa é boa, que é boa para você. Amém? Todos nós somos diferentes uns dos outros. O que é bom para você pode não ser para mim, o que é para mim pode não ser para você. Deus tem um caminho para cada um de nós e só quem pode nos conduzir com segurança nesse caminho é o Espírito Santo. E Ele sempre o fará por meio da sua palavra, por meio do seu testemunho interior e por meio dos bons conselhos. Mas é nosso dever, é nossa responsabilidade, é nosso trabalho entender isso, entender essa dinâmica e lidar com o Espírito Santo dentro dessa dinâmica. Amém? Amém, querido? Como ser guiado pelo Espírito Santo? Como ser guiado pelo Espírito Santo? Ouvindo a sua palavra, ouvindo o seu testemunho interior e ouvindo bons conselhos. Talvez, muito provavelmente, a maioria de nós aqui vai ter de tomar decisões importantes essa semana. Talvez, muito provavelmente, a maioria de nós aqui vai ter de fazer escolhas essa semana, importantes, pontuais. E talvez, provavelmente, a maioria de nós aqui ainda não saiba o que fazer. É por isso que você está aqui hoje ouvindo essa mensagem. Amém? É por isso que você está aqui hoje ouvindo essa mensagem. Porque Deus não quer você no escuro. Deus não quer você nesse lugar de indecisão. Deus não quer você nesse lugar de insegurança. Deus tem as respostas que você precisa, as saídas, as soluções, o caminho que você precisa. Isso está no Espírito Santo, que está aí dentro de você. Por isso você precisa entender a dinâmica através da qual o Espírito Santo nos guia. Porque é assim que Ele vai guiar você essa semana. Então, se você estava até hoje meio mais ou menos assim com a palavra de Deus, a partir de hoje você vai tornar os seus dias mais frutíferos, mais
claros, mais vigorosos, abrindo a sua Bíblia, lendo a palavra de Deus. Se até então você não ouvia você não ouvia o seu testemunho interior e nem sabia o que isso significava, ouça, feche os seus olhos e ouça com atenção. Ouça o que o Espírito diz aqui dentro. Talvez não seja uma resposta absolutamente clara, mas há uma resposta. E cerque-se de pessoas que podem te aconselhar segundo a vontade de Deus. Amém, meu irmão? Eu acho interessante que eu esqueci agora o nome do sujeito. Mas na época de Jesus, na época em que Jesus surgiu na cena como Deus e começou o seu ministério, havia um rabino muito conhecido que ensinava o seguinte: olha, aquilo que vocês não querem que as pessoas façam para vocês, também não façam para elas. E aí Jesus veio ensinando a mesma coisa de um jeito diferente. Jesus disse: olha, aquilo que vocês querem que as pessoas façam para vocês, façam para elas primeiro. O que isso quer dizer, irmão? Isso quer dizer que não basta não praticar o mal. É necessário praticar o bem. Não basta não mentir. É necessário falar a verdade. Amém? Não basta vir à igreja. É preciso estar no corpo. Não basta saber coisas sobre Jesus. É preciso conhecer Jesus. Não basta ter o Espírito Santo. É preciso saber ser guiado por Ele. É preciso interagir com Ele. É preciso entender a dinâmica dele dentro de nós. Então, a proposta nunca foi a passividade. Deus não nos chamou para uma posição passiva, que a gente vem aqui, fica aí só recebendo. Não, Deus nos chamou para uma posição de atividade. Nós agimos com Ele. O apóstolo Paulo diz que nós somos coparticipantes com Deus da obra que Ele está realizando. O que significa coparticipar? Significa participar junto. Não apenas isso, mas em todo o relato da criação e toda a história do povo de Deus, desde o Gênesis, nós vemos Deus agindo por meio da fé do seu povo. Por meio da fé de homens de Deus. Deus se comunicava com o povo por meio de profetas. Deus se comunicava com o povo por meio de libertadores. Deus executava a sua vontade por meio de reis. O que isso significa, irmão? Significa que Deus quer agir conosco. Deus quer trabalhar conosco. É por isso que nós precisamos entender como o Espírito Santo ministra, como o Espírito Santo age, para agir com Ele. Por quê? Porque Ele nos deu a sua palavra. Mas quem abre a palavra e lê a palavra somos nós. Porque Ele ativa o nosso testemunho interior. Mas quem toma a decisão de ir na direção do que o testemunho interior está indicando para nós, somos nós. Porque Ele nos dá bons conselheiros, nos dá família de fé, mas somos nós quem tomamos a iniciativa de trazer essas pessoas à nossa vida. E de afastar da nossa vida aquelas pessoas que nos levam na direção oposta. Então há um trabalho, há uma dinâmica e nós precisamos nos movimentar junto com o Espírito Santo. Amém? Ele vai guiar você essa semana. Ele vai dar a direção que você precisa essa semana. Ele vai te dar as respostas que você precisa essa semana. Mas você precisa abrir a Bíblia, você precisa ouvir o seu testemunho interior e você precisa cercar de bons conselheiros. Amém? Tire sempre a prova dos 9. Abra a Bíblia. Já sei a resposta. Ouça o seu testemunho interior também. Já sei a resposta. Peraí, deixa eu ouvir um bom conselho aqui. Fecha tudo. Amém? Fecha tudo, empacota e tome a sua decisão. Faça as suas escolhas. E você saberá que está sendo guiado pelo Espírito Santo a toda a verdade, segundo a vontade de Deus para você. Amém, querido? Você recebe essa palavra no seu coração hoje? A voz do povo não é a voz de Deus. Nem sempre seu amigo do trabalho vai ter a resposta que você precisa, nem sempre as pessoas, né? Todo mundo, a multidão. Eu vou para lá porque está todo mundo indo, vou fazer isso porque está todo mundo fazendo. Nem sempre você deve agir assim. Aliás, quase nunca você deve agir assim. Não é porque é bom para todo mundo que é bom para você. Né? A nossa mãe dizia isso, né? Mas está todo mundo fazendo, você não é todo mundo. Não é? Não é, irmão? E você não é todo mundo mesmo. Você não é todo mundo mesmo. Você é especial para Deus, foi criado para Deus, único.
com um DNA único, com uma identidade única, ele tem um propósito para a sua vida, um caminho para você. Amém? De muitas maneiras, na vontade generalizada de Deus, todos nós andamos, trilhamos o mesmo caminho. Mas enquanto fazemos a nossa vida, Deus tem caminhos diferentes para cada um de nós. Nuances diferentes para cada um de nós. É por isso que eu não posso olhar para você e querer colocar o meu molde na sua vida. É por isso que você não pode olhar para mim e querer colocar o seu molde na minha vida. Porque cada vida é uma vida. Cada caminho é um caminho. Cada dinâmica é uma dinâmica. Amém? É por isso que eu preciso ouvir o Espírito Santo. Você também precisa ouvir o Espírito Santo. Eu preciso ler a minha Bíblia. Você também precisa ler a sua Bíblia. Eu preciso de conselho. Você também precisa de conselho. Amém? Pode ser que um dia você me aconselhe. Pode ser que um dia eu te aconselhe. Mas nós precisamos estar conscientes dessa dinâmica, de como ela acontece, para interagirmos com o Espírito Santo. Amém, querido? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então levante do seu lugar aí.